Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Educa Invest. Aqui quem fala é Ari Pinheiro e hoje eu vou estar trazendo mais uma análise educacional, desta vez sobre a Sinqia, né? A Sinqia 3, né? A pedido de, de uma das nossas participantes do nosso grupo do Telegram, Flávia, né? Ela pediu que fizesse uma análise educacional sobre a Sinqia e eu prometi para ela que estaria fazendo uma análise educacional sobre a Sinqia, né? Sejam todos bem-vindos e só reforçando, aqui não é um canal de recomendação de compra e venda de ativos, é um canal com conteúdo 100% educacional sobre análise gráfica e análise fundamentalista para você. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre a Sinqia, né? É uma empresa que tem como código na Bolsa de Valores SQIA3, que eu acho que é assim que se pronuncia. Foi fundada aí em 2000, tem 20 anos de fundamento. Está listada na Bolsa desde 2012 e tem aproximadamente aí 828 empregados. A sua sede é em São Paulo, né? Então ela trabalha no setor de tecnologia da informação, no segmento de softwares, né? Ela é líder em desenvolvimento de softwares para o setor financeiro brasileiro, ou seja, ela produz programas, produz softwares para bancos, empresas de fundos, previdências e consórcios, se não estou enganado, são esses segmentos, são esses clientes que tem dentro da sua cartilha, no seu portfólio de clientes, né? Então ela tem aí um número de acionistas aproximadamente 64.275 acionistas, isso, informações tiradas do site Trademap Web, né? Tem aí 63.808 investidores como pessoa física, tem 345 investidores como pessoa jurídica e tem 122 investidores institucionais, né? Os maiores participantes que tem percentual nas ações tipo ordinárias é o fundo de geridos pela SFA Investimentos, que tem 7,7% sobre o total de ações circulatórias da empresa. Em segundo vem o Bernardo Francisco Pereira Gomes, pessoa física. Depois vem Antônio Lúcio Camargo, eu acho que são os cofundadores da empresa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para confirmar. Deixa eu ver, isso mesmo. No caso aqui, Antônio Luiz Camargo, talvez deve ser um dos cofundadores da empresa, né? Aqui tem um pouco sobre a relação que a empresa teve de resultados no terceiro trimestre de 2019. No caso aqui ela traz aqui como recordes, né, de receita líquida e receita corrente ao longo do terceiro trimestre de 2019. Aí teve uma evolução de 20% quando faz a comparação com o terceiro trimestre do mesmo período de 2018. Na receita corrente também ela teve aí uma evolução aí de 26%, como faz a relação entre o terceiro trimestre de 2018. Então ela traz aí recordes também na questão do lucro bruto e a EBITDA ajustada. Ela fala também a questão da evolução, né, de recorde de carteira de contratos recorrentes, ou seja, ela conseguiu aí no terceiro trimestre de 2019, conseguiu agregar mais clientes na sua carteira, né, de contratos, na sua carteira de unidades de softwares, né. Então aqui ela fala mais um pouco sobre a receita líquida de softwares, né. Enfim, ela trabalha com dois tipos de produtos. Ela tem o software e tem o serviço. Os softwares eles são os seus clientes, né, específicos do software, bancos, fundos, previdências e consórcios, né. Eu acho que bancos, se não tenho enganado, representa aí 55% da sua receita, né? Isso dentro do software. 55%, do 100% da receita com software, 55% vem dos bancos, né? E tem também
os serviços, né, que elas são divididos em dois tipos de serviço. Tem o outsourcing, acho que é assim que se pronuncia, que é serviços específicos. Vamos supor, você tem uma empresa que precisa desenvolver alguma coisa especificamente, ou fazer algum tipo de manutenção, algo do tipo, e vai ser uma equipe direcionada para lá, ou vai um especialista, né, fazer esse tipo de serviço para a empresa. E tem a questão também da consultoria também, que é um tipo de serviço no qual eles oferecem apesar da empresa estar gerando, a gente viu ali no terceiro trimestre, né, uma evolução na sua receita líquida, né. Uma coisa que me chamou bastante atenção é o fato que mesmo que a empresa ela vem tendo, né, na verdade, uma evolução na sua receita líquida, né? A gente pode enxergar isso ano após ano, principalmente aqui entre 2017 e 2018 e nos 9 meses de 2019, ela meio que, em relação a 2016, ela meio que duplicou, né, a sua receita líquida. Mas o que me chamou a atenção, que mesmo que a receita líquida ela vem crescendo ano após ano, o lucro dela vem diminuindo. A gente pode enxergar que em 2015 ela teve um lucro aí de 10 milhões, né? Aí caiu para 8, para 7, em 2018 aí um lucro líquido de 3 milhões, e até então, nos 9 meses referente a 2019, né, como ainda não saiu o balanço anual 2019, ela está tendo um prejuízo aí de 4 milhões. Eu não consigo entender, assim, me gerou essa curiosidade, como é que uma empresa que aumenta a sua receita, tem uma receita crescente, tem uma carteira de clientes, de contratos crescente, né, e tem um lucro líquido diminuindo, né, ainda que a gente consiga enxergar que a EBITDA, né, venha, de certo modo, estagnou, né, o EBITDA estagnou e o lucro ele simplesmente despencou ao longo desses últimos 5 anos, né? Mas aí o que chama a atenção também é a questão do caixa, né? Apesar do lucro líquido ter diminuindo, o caixa ele vem aumentando ano após ano, né? Então, uma coisa que me chama a atenção, tipo, uma empresa que não tem lucros menores anos após anos, mas o caixa ele vem evoluindo ano após ano, né? Então, se eu cheguei a ver alguma coisa do tipo, parece que o foco deles é questão de aquisições, então eles não estão muito preocupados em lucros agora, em sim, em questão de aquisições. O foco deles é aquisições de empresas e tal, para ampliar seu serviço, né? Então a gente consegue ver também que a sua dívida, né, é uma dívida zero, né? Tem aqui a dívida bruta, que ela veio crescendo ano após ano, mas a sua dívida líquida ela está praticamente zero, né? É uma coisa que me chama a atenção. Quando a gente vê a questão dos indicadores financeiros, né, a gente consegue ver que o ROI está menos 0,9%, o ROA está menos 0,6%, o ROC está menos 3%. Então, assim, a margem líquida da empresa está menos 2,2%, ou seja, indicadores financeiros, indicadores na parte fundamentalista, a empresa está péssima, né? Assim, se a gente for olhar pelos indicadores, a gente levar em consideração os indicadores para tomar decisão, para se tornar acionista, para se comprar ações nessa empresa, para se investir na Sinqia, né? Ela tem aqui uma liquidez corrente de R$ 8,33, né? Talvez seja um reflexo justamente do acúmulo em disponibilidade em caixa, né? Então, quanto mais você tem em caixa, e dependendo do seu passivo circulante, você vai ter uma liquidez corrente bastante alta, né? Tem aqui os indicadores do mercado. A gente vê que o preço sobre o lucro líquido aqui da empresa aqui é menos 78,4%, ou seja, o quanto a empresa consegue gerar de lucro em relação ao preço da ação. Tipo assim, ela não é nem positiva, né?
a gente for ver aqui a questão do crescimento da empresa também, a gente consegue enxergar que o seu lucro líquido está menos 100%, a EBITDA não está menos, está negativo em relação nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos também ela não teve um crescimento da EBITDA. Apesar que sua EBITDA, né, sua EBITDA, ela meio que tem aqui um percentual de 17,4% de crescimento nos últimos 3 anos, e quando faz a relação dos últimos 5 anos, ela cresceu aí 6,4%, e a receita líquida da empresa, né, cresceu 19% nos últimos 5 anos. Só que a EBITDA, o lucro, ele não acompanha o crescimento da receita líquida nos últimos 5 anos. Então, isso me chamou a atenção também. Eu acabei... tem uma correlação aqui, a gente consegue ver aqui a correlação, né, no qual a receita líquida, ela aumenta ano após ano, mas o seu lucro, ela diminui em relação à sua receita, ela diminui anos após anos. Então, chegando justamente nos 9 meses de 2019 em prejuízo de 4 milhões de reais, né? Então a gente pode ver justamente aqui a questão da curva, né? Enquanto a receita líquida, ela cresce, o lucro líquido, ela é inversamente proporcional, ela pega um caminho diferente. A receita líquida cresce e o lucro diminui. É interessante, entendeu? Isso assim, essa peculiaridade dessa empresa, entendeu? Enfim, aí eu fui olhar um pouco mais, né? Porque assim, eu sou curioso, procurar saber justamente na relação do resultado da empresa, o que tem gerado. O líquido está crescendo, a receita líquida está crescendo, o lucro está diminuindo. O que tem gerado isso? Qual o fator? Então, eu fui buscar justamente aqui nos últimos 5 anos. A gente pode enxergar que nos últimos 5 anos, os custos, né, os custos operacionais das suas atividades representa aí aproximadamente 60, ou seja, está numa média de 60%, 62%, 63% da sua receita líquida, ou seja, da sua receita líquida, do seu faturamento, 63% é só de custos, né? Aí vem aqui em segundo lugar as despesas e receitas operacionais, ou seja, seriam a questão de despesas administrativas, custos administrativos, que representa sobre a receita líquida, isso representa uma média de 30% sobre a receita líquida. Então, quando você tira os custos, que é aproximadamente 63%, aí vem mais as despesas operacionais, despesas administrativas, que representa aí 31%, uma média de 30% sobre a receita líquida. Realmente, quando você vai ver a questão do lucro líquido aqui, fica quase nada, né? Ou seja, olha só quanto representa o lucro líquido em relação à sua receita líquida. 1,92% foi o que em 2018, né? Então eu trago aqui mais uma informação a nível trimestral, referente aos 3 trimestres de 2019. A gente consegue enxergar também que é algo constante mesmo. Olha só, é inacreditável, né? O quanto isso o custo inerente à operação da empresa é tão alto, né, que acaba sobrando só 12%, ou seja, 12% de débito, ou seja, a operação da empresa, né, a eficiência operacional da empresa representa 12% da sua receita líquida. Se a gente for ver Linux, que eu já falei, que eu trouxe uma análise educacional sobre a Linux, em comparação a Linux é bem melhor, né? Enfim, mas isso vai de investidor para investidor. Eu, particularmente, fiquei muito curioso em relação a essas informações financeiras da empresa, né? Enfim, quando a gente faz a relação, né, de liquidez corrente, né, a empresa assim que ela é melhor em relação às outras empresas do mesmo segmento, que seria a TOTS e a Linux, né? São empresas do mesmo segmento ali de prestação de serviço de software e tal, para bancos. A Linux ela oferece softwares para varejistas, enfim,
mas seria um mesmo subsetor, o mesmo segmento de software, né? Enfim, o TOTS é bem melhor em relação ao ROI, né? E também em relação ao ROA também é melhor do que a Sync e Lynx. E na questão da margem líquida, né? A Lynx é um pouco melhor na margem líquida. Depois vem o TOTS em segundo e por último vem a Sync. Quando se faz a margem de EBITDA, a Lynx é bem melhor, ou seja, ela tem uma eficiência melhor, uma eficiência maior nas suas operações, né? A gente consegue ver tanto na margem de EBITDA como na margem EBITDA. Então ela tem uma eficiência melhor em relação a Sync, enfim, mas isso dados do mercado. A gente consegue ver, né, que a Lynx também é bem melhor do que a Sync, enfim, a TOTS também é uma empresa melhor do que a Sync. E quando a gente vê a questão do crescimento dos últimos 5 anos, né, ambas em relação a lucro líquido não cresceu, né, nos últimos 5 anos não teve um crescimento. Quando a gente faz a relação da EBITDA, desculpa pessoal, aqui ficou com um Apvida, mas não é Apvida, viu pessoal, aqui é a TOTS, tá pessoal, desculpa aqui. É TOTS. Enfim, a gente consegue ver que a EBITDA houve dos últimos 3 anos, né, tem demonstrado um resultado melhores, mas mesmo assim ambas empresas não têm demonstrado crescimento exponencial. Na receita líquida aqui, a Lynx ela nos últimos 5 anos cresceu 16%, né? E a Sync cresceu 19% nos últimos 5 anos, ou seja, ela tem uma eficiência, ela tem conseguido aumentar, ter tido um crescimento constante nos últimos 5 anos na sua receita líquida, mas quando vai para o lucro líquido, a empresa é zero. É zero, interessante, né? Quando a gente faz também essa correlação aqui das oscilações da empresas na bolsa de valores, né, o preço da ação no movimento ao longo do tempo, né? A gente consegue ver aqui nos últimos 12 meses a Sync, ela teve um crescimento aí de 259% foi o crescimento da empresa, ou seja, o crescimento das ações, da valorização das ações. É interessante. Ainda que a empresa ela demonstre resultados positivos no sentido de receita líquida positiva, mas um lucro caindo, mas isso não tem refletido sobre a valorização do preço da ação na bolsa de valores, né? Então a TOTS, ela nos últimos 12 meses, ela teve aí uma evolução aí, teve uma valorização do preço das suas ações de 133%, e a Lynx aí foi a mais tímida, né? Apesar de ter resultados financeiros melhores que a Sync, indicadores fundamentalistas melhores que a Sync, mas esses resultados lá não acabou refletindo sobre a valorização das ações na bolsa de valores, né? Por contrário, a Sync ela é campeã, foi campeã até então, né? Nos últimos 12 meses aí em relação à valorização das ações na bolsa de valores. E trazendo aqui para o gráfico, deixa eu ver aqui o gráfico mensal, né? A gente consegue justamente enxergar essa valorização, né, no gráfico mensal. A gente consegue ver que a empresa ela cresceu aqui constantemente ao longo de 2019. Quando eu trago para o gráfico semanal, também a gente consegue enxergar também este movimento aqui, né? Ela passou aqui um período aqui entre 2017 e 2018 aqui, consegue enxergar que ela ficou lateralizada, passou um período aí de 2 anos lateralizado, no qual o preço vinha, né? Enfim, isso no gráfico semanal o preço não sabia o que fazia, bem lateralizado. E a gente chegou ali aproximadamente fevereiro de 2019, março de 2019, no que ela rompeu aqui esses topos máximos aqui, essa resistência. Então ela fez esse movimento aqui de subida, no qual refletiu aí 260% de valorização sobre o preço da ação. No semanal ela tem feito justamente aqui uma correção aqui. A gente consegue ver que o preço ela tem feito isso aqui, né? Tem gerado aqui o martelo na média 9, né? Então, se
por acaso, digamos que hipoteticamente aí, a empresa ela finalize algo parecido com isso aqui essa semana, e se a próxima semana ela perder aqui essa máxima aqui dessa semana aqui, então ela vai fazer a continuação deste movimento aqui de alta aqui no gráfico semanal. Levando para o diário, um gráfico diário, por enquanto não consigo enxergar nenhum tipo de oportunidade de se fazer algum trade, né? Se vê que ela está justamente nessa regiãozinha aqui, onde podemos enxergar aqui que tem sido um suporte no qual o preço ele rompeu, tocou aqui novamente, depois deu essa continuação, veio aqui, testou essa zona aqui de suporte e veio novamente testar essa zona de suporte, formando aí um ombro, cabeça ombro dentro do movimento do gráfico diário. Então, por enquanto eu não vejo nenhuma oportunidade para um possível swing trade na ação. Eu esperaria ela fazer algo parecido com isso aqui, talvez gerando aqui um pivô de alta aqui, superando aqui essa linha de baixa, fazendo algo parecido com isso aqui e depois retomando assim, gerando aqui um pullback para caracterizar aqui uma continuação do movimento. Então, a princípio eu esperarei a ação fazer mais ou menos algo parecido com isso aqui, ó. Eu faria isso aqui, né? Fazer o rompimento dessa LTA, tocaria novamente aqui numa espécie, fazendo um pullback, gerando aqui um fundo maior do que o anterior. Então, gerando aqui uma figura gráfica, um sinal de entrada, eu entraria buscando aqui esse movimento aqui de continuação do movimento primário, que era a ação, que é um movimento de alta. Mas por enquanto eu não vejo nenhuma oportunidade para swing trade. Mas para quem quer entrar como na empresa como investimento e tal, então acredito que seja aqui um bom período para se estar fazendo aqui algum tipo de aporte aqui na empresa, certo? Mas eu em particular não faço nada, nem como investidor, devido a dados financeiros, estatísticos, dados, indicadores financeiros e de resultados e indicadores fundamentalistas. E só reforçando, pessoal, não é uma recomendação de compra e venda, certo? Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem, curtam e se inscrevam no canal, e possam deixar sugestões para próximos vídeos no nosso quadro de análise educacional. E até breve. Tchau, pessoal.